Olá, gente! Hoje eu estou recebendo o ator, escritor, poeta e colunista Sérgio Rosa. Então não sai daí que está começando mais um Arte Suburbana Entrevista. Seja muito bem-vindo ao Arte Suburbana Entrevista. Muito obrigado, eu que agradeço o convite, é uma honra enorme, acompanho o trabalho do Arte Suburbana já há algum tempo e é muito gratificante e agregador, né, tu poder estar fazendo parte desse processo, estando aqui para uma entrevista com vocês. Então, fiquei muito feliz quando vocês me fizeram o convite para estar com vocês essa semana, então só agradeço de coração e um forte axé para nós todos. A gente está sempre junto, né, Sérgio? Tu com certeza. O trabalho do Arte Suburbana e eu acompanhando o teu trabalho também nas diversas redes, né? Tu está com diversos trabalhos diferentes agora, em versão da pandemia, mas vamos começar lá do comecinho, lá com o Sérgio Rosa, que com 17 anos começou a atuar, descobriu teatro, enfim. Bem cedinho, então, com 17 anos já começou a atuar, Sérgio? Sim, quando eu moro na cidade, em Venâncio Aires, mas eu sou do interior, sou da zona rural, plantei fumo, trabalhei com tabaco, plantação de fumo até meus 30 anos, e aos 12 anos eu assisti uma das primeiras peças de teatro que eu assisti lá em Vila Arlindo, que é a comunidade que eu morava, um espetáculo bem com uma crítica social, política bem forte, e um amigo meu que era de lá e veio morar para a cidade, ele fazia parte desse grupo. E ele era negro, o único negro, acho que tinha mais de 20 atores no espetáculo, e quando eu estava na sexta série, sexto ano agora, né, a gente assistindo aquele espetáculo, e eu vi ele em cena, eu pensei, poxa, isso aí eu quero fazer um dia. E lá em Vila Arlindo nós tínhamos o grupo da Pastoral da Juventude, o grupo de jovens Mensagem, só que para entrar nele tinha que ter 15 anos. E todo dia 24 de dezembro, o grupo apresentava um espetáculo natalino. E a missa de Natal, de véspera de Natal, lá em Vila Arlindo, a igreja é grande, era uma missa que lotava, dava mais de 700 pessoas. Sim, cidade do interior. E eu pensei, bom, eu preciso entrar no grupo. Quando eu completei 15 anos, eu entrei no grupo e comecei a fazer pequenos papéis, assim, bem... E quando eles descobriram que eu conseguia decorar e que eu tinha a pegada realmente do teatro, eles começaram a me dar papéis grandes. Isso foi com os 17 anos. Daí eu comecei a apresentar, até que, em 2002, o grupo começou a diminuir o elenco, o grupo, a quantidade de pessoas, e daí sobrou um grupo só com uma galera negra, numa comunidade alemã. E daí eu pensei, não, vamos fazer o espetáculo, vamos montar o espetáculo. Daí, como faltava gente, toda a negrada da família que a topasse, eu estava trazendo para dentro do elenco do espetáculo. Nossa, que legal. E daí a gente começou a ensaiar, e o padre, que por incrível que pareça, ele era um sargento do exército, que virou padre. E ele tinha um jeitão bem durão, assim, né? E eu e ele, o nosso gênio não se fechava. Sim. E daí um dia ele me chamou na casa paroquial e falou para mim, Sérgio, tem uma galera o pessoal da direção da comunidade que não quer que vocês apresentem o espetáculo de Natal. E tu sabe o porquê. Mas o que tu decidir, foi bem assim, e o que tu decidir, eu vou bater o martelo. Eu falei, padre, eu não posso decidir por mim, porque o grupo é grande, eram mais de 40 pessoas, todas negras, de 8 a 50 anos. E daí eu cheguei, chamei a galera e falei, parte da diretoria da comunidade não quer que a gente se apresente, porque nós somos negros, mas são vocês que vão decidir. Ou a gente concorda com eles e a gente não se apresenta, realmente assumindo que por ser negro a gente não é capaz, ou a gente vai e encara de frente. E eles toparam, todo mundo. Daí eu cheguei pro padre e falei, padre, nós vamos apresentar o espetáculo. E ele falou, então a partir de hoje, ninguém vai atingir vocês enquanto vocês estão ensaiando o espetáculo. E o que me surpreendeu, né, porque o nosso gênio não batia, e o período de Natal, novembro, dezembro, é o período que no interior aqui em Venâncio é um período de colheita do fumo.
Então a gente começava a trabalhar às 7 horas da manhã, almoçava meio-dia e ia até às 9 horas da noite. Sim. Trabalhando na roça. A gente chegava em casa, só lavava as mãos e já ia direto para a igreja, que era onde a gente ensaiava, que era onde seria o palco. E daí a gente começou a ensaiar de domingo a domingo, para dar o nosso melhor. Claro. E quando a gente, no dia 24, quando a gente, eu montei figurino, me caracterizei, naquela época eu ainda precisava pintar a barba para ficar velho, hoje eu não preciso mais, me caracterizei tudo, e montamos figurino, o elenco todo perfeito. Quando a gente começou a apresentar o espetáculo, e a gente sabia quem eram mais ou menos essas pessoas que não queriam que a gente apresentasse. E porque o espetáculo era muito emotivo. E quando a gente começou a ver essas pessoas emocionadas, chorando, quando terminou o espetáculo, a gente pensou, conversamos entre nós. A gente viu, né? Não precisa falar mais nada. Atingimos nosso objetivo. Porque eles não queriam que a gente apresentava, mas eles estavam lá emocionados com a mensagem que a gente transmitiu. Então, o teatro ele tem esse poder, a arte, num todo, ele tem esse poder de tocar as pessoas. E esse é o propósito. E desde então eu tenho esse propósito. Quando eu subo no palco, o espetáculo que eu apresento só vai valer a pena quando eu perceber que quem está na plateia não está indiferente à minha apresentação. Seja batendo a mão porque eu estou cantando, seja o olhar brilhando, seja rindo, seja chorando, como acontece muito com o espetáculo Ia Dudu que eu estreiei ano passado. Então, esse é o poder da arte. A arte precisa ter o poder de transformação. Senão, é fazer por fazer. Não tem sentido. Se ela não te arrepia, se ela não faz reverberar, acho que perde todo o contexto do que é a arte de fato. E eu amo fazer teatro, trabalhar com arte, e é muito gratificante. Um pouquinho, ia ser a minha próxima pergunta, seria como é a recepção, né, com os artistas negros aí na cidade de Venâncio Aires, mas eu acho que tu já respondeu um pouquinho, né, sobre isso. Né? Aqui em Venâncio, a gente, de 2008 a 2012, nós tínhamos aqui um grupo de atuadores negros. Eram sete jovens negros e nós tínhamos um grupo de teatro. E a gente produziu três filmes, um longa, um média e um curta. Nós produzimos várias peças de teatro. Todo mês a gente apresentava um espetáculo novo, inédito. Eu escrevia o texto, a gente ensaiava durante um mês a fio e apresentava o espetáculo. Então, e a gente levava a arte para diferentes... Em fevereiro, que é a época que todo mundo para, nós realizávamos a Semana Cultural Afrocena. E a gente trazia artistas de fora e levava a arte para diferentes espaços de Venâncio. No IFSU, no museu, na biblioteca, enfim, diferentes espaços, desde arte plástica, teatro, a literatura. Lançamos um livro também nesse período, em 2011. Então, a gente, E muitas pessoas, por a gente ser negro, muitas pessoas, durante um período, elas ligavam, principalmente as escolas, a gente sabe que vocês têm um grupo de teatro, vocês poderiam vir aqui fazer uma apresentação de peça afro, não sei o que tem. A gente dizia não. A gente, por um bom tempo, de 2008 a 2010, a gente não trabalhou temáticas afro. E daí as pessoas, por como vocês são negros, vocês não... Não. A gente queria mostrar que a gente era capaz de abordar outras temáticas, qualquer tema, não ser a nossa. E daí, depois que a gente ocupou esse espaço, daí sim a gente foi lá e começou a levar a temática afro. E a gente produziu um curta, O Sorriso Negro, que tem a Lei 10.639 de pano de fundo. Então, a gente começou a levar a cultura negra a partir desse momento que a gente conquistou esses espaços. Tu tem esse trabalho no cinema, né? Esses 3 filmes, né, que vocês produziram, né? Que trabalhou na produção. Mas a atuação maior é muito mais no teatro do que no cinema. Sim, o teatro é o meu chão, é a minha base. Eu tinha 2 sonhos. Era ser pai e ser jornalista. Esses eram os meus 2 sonhos de guri. E só que nos meus planos eu iria ser jornalista antes de ser pai. Isso que eu me tornasse pai antes de ser jornalista. E daí, foi uma relação que não deu certo. Nós somos grandes amigos hoje, somos muito amigos mesmo, eu e a Elaine, mas uma relação que não fluiu. E eu não me imaginava indo, porque meu sonho de jornalista era pegar o canudo e ir para onde o jornalismo acontece, que é Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo. Esse era o meu sonho. E como
a relação não deu certo, eu não me imaginava indo embora e deixando meu filho para trás. Então, eu abri mão do jornalista e tanto que eu estudei até o 5º semestre de 9, eu fiz 5 semestres de jornalismo. E foquei na arte, foquei no teatro, daí eu entrei de corpo e alma no teatro, e graças a Deus não me arrependo, fazem 8 anos que eu só vivo da arte mesmo, e não me arrependo, muito gratificante. E hoje desenvolvo um trabalho jornalístico, apesar de não ser jornalista, sou que nem o Luiz Gama, sou um sonhador que acredita na importância de repassar o conhecimento através da escrita e levando o conhecimento para o meu povo, falando do meu povo. E então acho que os nossos orixás, eles olharam para baixo e falaram: tu pode não ter conquistado teu espaço na academia, mas tu vai fazer o trabalho que tu sempre sonhou e graças a Deus está acontecendo. Isso que eu ia comentar contigo, né? Tu não se formou como jornalista, mas não. É um colunista, né? E Sim. tem a coluna semanal chamada Abaiomi, que eu acompanho muito, estou sempre nas redes acompanhando o teu trabalho. Quando que começou esse teu trabalho com a Abaiomi? Bom, a coluna... Tua ideia? Na verdade, quando surgiu um jornal aqui, chamado Jornal Nossos Vales, é um jornal pequeno aqui do município, aquele jornal que tem mais anúncio do que matéria, na verdade, né? Sim. E em 2010, o dono do jornal chegou, eu trabalhava na Secretaria de Cultura, e falou: Sérgio, estou precisando de um colunista, não quer escrever texto, tudo? Eu falei: beleza, eu sempre fui viciado em escrever é meu vício. Sim. E daí, beleza, eu comecei a escrever a coluna todo sábado, mas daí era só o meu olhar, durante até no início do ano passado. E daí, como a gente sempre tem falado da questão de ocupar os espaços, o espaço de fala preta, eu pensei: poxa, eu posso fazer diferente essa coluna. E daí eu comecei, durante o carnaval, eu fiz algumas edições trazendo pessoas daqui de Venâncio para ver como ia funcionar. E depois eu criei uma pauta, e como as redes sociais elas nos aproximam muito, eu comecei a trazer pessoas de fora. E daí fluiu, tanto que ano passado, em 42 edições, foram 280 pessoas que participaram da coluna Abaiomi, trazendo falas sobre as pautas que eu levanto. E 98% pessoas negras. Então, são pessoas que precisam levar essa fala. Eu me preocupo sempre com... Quando tu tá na academia, geralmente, quando tu sai da academia, a maioria das pessoas falam para pessoas da academia. Uhum. E eu quero que essas falas, elas chegam lá nas pessoas que muitas vezes, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, que é o tamanho de um país, tem muitos municípios que tem uma família de pessoas negras. É verdade. E essa pessoa não tem o contato com o contexto negro. Então, como eu viajo muito em função dos espetáculos, aonde eu vou e eu encontro alguma criança, algum adolescente, eu já deixo, pego o e-mail para mim começar a mandar as edições da coluna. Porque para ela vai ser muito importante receber todo esse conhecimento que vem de sociólogos, que vem de artistas, que vem de psicólogos, vem gente de todo o contexto e pessoas negras. E tem uma edição da coluna, uma sessão especial que eu faço, quando eu trago profissionais negros de diferentes áreas. Uhum. Essa edição da coluna, essa sessão, ano passado, foi utilizada muito em sala de aula. Porque os professores queriam trazer exemplos e não tinha exemplo de médico negro, de dentista negro, de aeromoça negro. Então, e quando eles começaram a perceber isso na coluna, eles falaram: Sérgio, tu me dá autorização para me usar em sala de aula? Olha, o texto é meu até ele ser publicado. Depois que ele for publicado, vocês podem usar da forma que vocês quiserem. Porque é esse o meu propósito, repassar esse conhecimento. Eu não tenho conhecimento acadêmico, mas eu consigo ter contato com muita gente que tem. E eu sei o quanto isso é importante. Então, eu faço aquela ponte, né? Eu não tenho, mas eu vou buscar quem tem para levar para quem precisa. Então, isso é muito gratificante. Quando tu recebe o feedback de pessoas: poxa, cara, eu lendo a tua coluna, eu me encontrei, não foi nenhuma nem duas vezes. Poxa, a minha autoestima mudou. Esses dias, conversando com uma escritora lá de São Paulo, que ela manda os textos dela para mim revisar. Daí, esses dias, ela mandou um texto e disse: ô, professor, eu estou te mandando mais um poema para te revisar. Daí eu falei para ela: poxa, eu não sou professor, estou muito longe de professor, não tenho nem formação acadêmica. E ela disse assim: pelo que tu nos ensina através da tua coluna, por tudo que tu passa através da tua coluna, tu é sim um professor. Mesmo tu não tendo formação acadêmica, mas tu tem a esperança do outro conhecer um pouco mais.
isso te torna um professor. Eu falei, bom, se tu está dizendo, eu só tenho a agradecer, então, né? Então, isso é muito gratificante. Tu nunca pensou em ser professor, não? Porque tu é uma pessoa que atua direto dentro das escolas, né? Através da divulgação de livros, através da disseminação da cultura e da leitura, né? Para os jovens. Tu nunca pensou em ser professor ou não pensa? Olha, até já me falaram, por que tu não estuda alguma coisa ligada para a educação? É que são dois mundos diferentes, são próximos, mas porém diferentes. Sim. Eu não me vejo como professor, porque professor é um outro contexto. Primeiro, professor, tu tem que ter uma paciência muito grande. Sim, com certeza. Os 40 minutos que eu tô com 500 crianças, são 40 minutos intensos. Mas tu ficar 4 horas dentro de uma sala com 20 crianças, é uma realidade completamente diferente. Uhum. E essa realidade, eu não me vejo nessa realidade. Eu me vejo com 500 crianças, tendo que falar para crianças de 3, 4, 5 anos, elas falando, e mesmo assim eu tentando buscar a concentração delas e conseguindo, do que eu falando para 20 e tentando repassar o conhecimento. Uhum. Acho que são mundos completamente diferentes, mas que é uma tentação, com certeza, tu estando lá dentro desse espaço, tu começa a conhecer de forma diferente. Eu sempre digo, tem o professor e o educador. Tu se forma professor, mas o educador tu te transforma, porque é uma ponte. Porque o professor é aquele que não faz a cartilha. Vem lá do MEC, lá, como tem que ser feito, ele vai lá, copia, passa, pum. O educador não. Ele se preocupa, de fato, com o conhecimento daquela criança. Uhum. E ele vai buscar, ele vai pesquisar, ele não fica só naquela do 20 de novembro, mas ele sabe que tem outros momentos que são necessários ensinar a cultura negra. Ele não fica só no cocar do índio, mas ele busca saber, poxa, quais são as vivências desse índio? Ele vai muito além. O educador é esse. E são... Eu, como procuro educar com a minha arte, mas eu não, sinceramente, como professor, eu não consigo me imaginar, assim, porque é um mundo completamente desconexo do meu, assim, né? Nem... Tu é uma pessoa do mundo, né, Sérgio? Uma pessoa... A arte me fez assim. Ela transiou, esses 4 meses, assim, que a gente está nesse isolamento, está sendo uma tortura para mim, assim, uma tortura muito grande, assim. Imagina, porque eu sou muito do afeto. Eu sou muito do afeto. O abraço, para mim, ele é fundamental. Ele é fundamental. Se um dia tu falasse, Sérgio, a partir de hoje tu vai viver o resto da tua vida sem poder abraçar as pessoas, sinceramente, olha, a depressão seria minha companheira muito forte, porque o abraço ele é muito importante. E o estar no palco, ele tem aquele distanciamento quando tu tá no palco, porque as crianças estão lá te assistindo, mas no final ele tem aquele afeto, aquele abraço. A proximidade. Sabe, não tem coisa melhor. Teve um dia que eu tava de papelito e uma criança, um gurizinho de 5 anos, terminou um espetáculo desse para tirar foto, abraçado, ele vem e abraça, e o gurizinho, ele veio se desviando da turma, e ele chegou no papelito e abraçou o papelito assim com uma força tão grande, tão grande. E ele olhou, porque eu uso máscara, e não dá para ver muito meu olho. Ele tentou enxergar o meu olhar dentro da máscara, olhou assim, firme assim na máscara, e disse: como eu queria que tu fosse meu pai. Ai, nossa. Isso te desmonta. Isso te desmonta. Isso te desmonta, porque tu fica sem ação. Sabe? Tu espera qualquer coisa, mas e daí para te ver o poder que a arte tem, de fazer uma criança desejar que aquele personagem que está lá no palco fosse o pai que talvez ele não tem, porque a gente vê a criança brincando, interagindo, mas a gente não sabe a realidade que ela tem em casa. Não, e aquele momento, aqueles 40 minutos que tem ali, eu sei que aqueles 40 minutos foram muito especial para aquele garotinho. A ponto dele desejar que aquele personagem fosse o pai dele. Então a arte, ela... eu sou muito chorão, né? Eu sou muito chorão, então imagina... Artista é sim, a emoção à flor da pele, né? A flor da pele. E como eu viajo sozinho, eu sou solo para viajar, eu sofro muito com isso. Porque quando termina o espetáculo, eu saio com aquela energia assim que eu preciso conversar com as pessoas. Eu preciso conversar, para extravasar aquela energia. Compartilhar aquilo que tu acabou de passar, aquilo que tu sentiu. E tu não tem ideia do quanto é doloroso tu sair da escola
e tu ir para um quarto de hotel e ficar lá sozinho olhando para as paredes, ou tu embarcar no ônibus e ficar 5 horas na estrada só olhando do nada e não ter com quem, sabe, olhar, assim, fazer essa troca. As pessoas, eu sempre digo, as pessoas vejam, elas enxergam as fotos que a gente posta nas redes sociais, os vídeos que a gente posta, mas elas não enxergam tudo que tem até chegar nessa imagem. Uhum. É fazer barba em rodoviária, é passar 3, 4 dias viajando de noite sem tomar banho, porque tu tem que estar no outro lugar no outro dia para fazer o espetáculo. Nossa. Então, são realidades assim que tu não vê. Tu vê o Sérgio ali feliz na foto, tu vê eu lá tirando foto. Só vê o lado agora, bom. É só o lado bom. Mas esse lado tu não vê. Mas eu não, se eu viesse de novo, eu queria voltar como ator e como escritor, porque é isso que eu sou. E tu não tem ideia, depois que eu realmente fiquei trabalhando como autônomo, com a arte, não tem ideia da alegria que me dá quando pergunta no hotel, qual é a tua profissão? Eu dizer, sou ator e escritor. Cara, isso é demais, é demais, é demais. E eu acho que essa é a grande diferença, né, do trabalhar com cinema e trabalhar com teatro, né? O cinema Sim. é maravilhoso, com certeza, tu tá ali no set de filmagem, tu produzir toda aquela parte, né? Tá ali filmando e tudo, mas o teatro, ele tem uma magia diferente. Ele tem uma magia diferente, muito diferente. Por mais que com o cinema a gente viveu uma experiência muito bacana. Quando a gente começou a produzir o 360, que foi o nosso primeiro filme, o Média, que fala sobre o ciclo vicioso do mundo das drogas, as pessoas riam da gente, porque em 2007 eu montei um musical afro aqui em Venâncio. Aqui a gente tem uma sociedade afro, Nego, né? O Nego, é uma comunidade negra, e eles me convidaram para me montar um espetáculo. Uhum. Daí eu montei o espetáculo Negra, a realidade na história. E daí eu montei esse espetáculo, vieram tudo gente que nunca tinha subido no palco. Nunca tinha atuado e muita gente não tinha nem assistido um espetáculo. E daí, nesse dia, veio um cara fazer a filmagem do espetáculo, que eu nem conhecia ele, né? O Maicon. E daí ele fez a filmagem, e daí depois a gente juntou uma galerinha e começou ali nasceu a Afrocena. E daí um dia eu falando, pai, eu tinha os elementos, tinha o enredo, tinha a história, mas não tinha quem filmava. E daí eu fui no Maicon, eu nem conhecia ele, só sabia que tinha filmado. Eu falei, cara, eu tô com umas ideias na cabeça aí, quero ver se tu topa comigo. Uhum. Aí a gente conversou, eu quero fazer um curta-metragem. Eu tenho a história, só que eu não tenho quem filme. Tu entra nessa comigo? Ele falou, vamos lá. E a gente, as pessoas riam da gente, circulando por Venâncio, fazendo as filmagens em lugares diferentes. E o pessoal, legal que o pessoal doava os espaços, os carros, né, porque tudo pobre, não tinha carro, né, para fazer esse filme. A gente... Cara, e depois deu um resultado muito bacana o filme. Tanto que depois desse a gente fez, em 2010, o longa-metragem, A Idade da Pedra, que foram mais de 200 pessoas de 7 municípios participando do filme. E com esse filme a gente circulou em várias escolas do Rio Grande do Sul e Santa Catarina fazendo sessões comentadas, o que nos aproximava do público. E foi muito bacana, uma experiência assim, muito bacana. Assim. E muitas pessoas, quando vai fazer o próximo filme? É que quando tu chega num nível de qualidade, querendo, por mais que as pessoas te pedem para te fazer um próximo, elas vão te criticar caso a qualidade não fique boa, né? E quando tu chega no nível de qualidade, tu não tem condições de fazer uma qualidade melhor, daí tu tem que dar uma freada e esperar o momento certo. Uhum. Que loucura, que loucura. Coisa maravilhosa, né? A arte é uma coisa que realmente me impressiona muito, né? Eu sou muito apaixonada pela arte, não só pelo teatro, pelo cinema, mas enfim, que é a minha área de atuação, né? Tu, além de ser artista, tu é colunista, falamos da coluna Biomi. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre o Entre Grades, que é um projeto novo, né? É uma empresa nova tua. Queria que tu falasse. Esse projeto ele nasceu agora, no período de isolamento, durante a pandemia. Uma amiga minha aqui de Venâncio, ela estuda serviço social e ela faz estágio no presídio de Santa Cruz. E daí um dia ela vendo as escritas que eu faço, ela fala, eu tinha muita vontade de escrever sobre presídio, só que eu não tenho espaço. E deu a casualidade que o jornal que eu escrevo, a Biomi, surgiu uma página livre, porque um fotógrafo que postava foto, ele parou de fazer as fotos e surgiu a página. Ele falou, Sérgio, a gente tem mais uma página, tu não quer escrever alguma coisa ali? Eu falei,
Daí eu pensei, poxa, vou falar com essa minha amiga, e daí a gente começou a produzir. Primeiro eu fiz o teste, a gente começou a produzir alguns artigos que não falavam sobre a questão nutricional, para me ver como era a questão da contextualização dela, para escrever, tudo, né? E daí depois a gente começou a produzir os textos com esse olhar voltado para o presídio, porque é um tema que me interessa, porque falar de presídio, falar de população carcerária é falar da população negra, porque são mais de 65% dessa população que é negra, e as pessoas têm um olhar muito preconceituoso em relação a essa população. Porque quando elas imaginam a população carcerária, elas logo imaginam que quem está lá é estuprador, é assassino e é pedófilo. Quando, na verdade, esse percentual é muito pequeno dessas pessoas. A maioria das pessoas estão lá por causa do tráfico. Uhum. E esse tráfico, a lei do tráfico, ela é preconceituosa e racista. Tanto se uma pessoa for pega com 500 quilos de cocaína, a pena dela vai ser muito menor de quem é pega com maconha e crack, que são as drogas do pobre. Uhum. Então, e daí a gente, vamos começar a levar um olhar mais humanizado. Daí a gente começou a produzir os artigos. O primeiro foi só eu e ela que escrevemos, depois começamos a fazer outro, e depois começou a vir muita gente de fora. Porque como as pessoas, cara, é carente desse tipo de material. Sim. Não tem esse tipo de material que leva para a comunidade esse olhar. E daí a gente começou a produzir os artigos e depois eu pensei, pô, já que tá ficando bacana os artigos e as pessoas, sim, vocês têm que lançar um livro futuramente porque esse conteúdo é necessário, as pessoas precisam ler esse conteúdo. E daí a gente pensou, poxa, que tal a gente começar a levar um produto, um conteúdo em vídeo também. Então, vamos fazer o teste. E a gente começou a fazer o teste e estão vindo muita gente, assim, são ex-detentos que eu imaginava que seria difícil de conseguir, a gente está conseguindo, juízes, psicólogos, advogados, tudo a gente está conseguindo trazer para dentro do vídeo também. E está ficando um produto muito bacana, assim, muito bacana. E quando a gente vê lá pessoal da Pastoral Carcerária, do Desencarcera, juízes seguindo a nossa página e elogiando o nosso trabalho, a gente pensa, opa, tá surgindo uma coisa bacana aí. E como a gente está no período de isolamento, a gente não sabe como vai ser o pós-isolamento desse trabalho. Porque esse trabalho pode abrir muitas portas. Uhum. Porque a gente está falando uma coisa que é necessária, uma coisa que as pessoas não querem ouvir, porque a gente sabe que no momento que tu aborda esse tema, tu tem que estar preparado porque tu está dando a tua cara a tapa. Porque ele está falando de uma coisa que as pessoas não gostam e não querem ouvir. Sim. Então, quando a gente recebe o feedback das pessoas, o artigo de vocês ficou muito bom, o vídeo está muito show. Cara, isso a gente pensa, poxa, tem mais gente que está querendo falar disso também. Tem mais gente que está querendo ouvir sobre isso também. Então, a gente pensa, a gente está num caminho bacana. E o jornal, e as pessoas sempre falam, cara, como tu consegue trabalhar essas pautas dentro desse espaço do jornal? Porque o dono do jornal, ele é direitoso, assim, ao máximo, né? Ao máximo. Tanto que uma vez uma antropóloga, ela confirmou a fala dela, e quando ela foi ver quem era o dono do jornal, ela desistiu de fazer a fala, porque, não, eu não vou falar para o jornal que o dono é da direita. Eu falei, cara, a gente precisa ocupar os espaços. A gente precisa ocupar os espaços. As nossas falas precisam ir para esses espaços. E daí, mas eu não consegui entrevistar ela, mas eu uso o espaço do jornal, ele é só vinculado aqui em Venâncio, só para quem tem assinatura do jornal. Mas para mim o trabalho mais importante que eles fazem é fazer a diagramação do jornal e toda sexta-feira me mandar a página em colorida. Isso que importa para mim, porque é isso que a gente vai disseminar. E a coluna Biomi só através de contato de e-mail, de e-mail, são mais de 1.000 leitores espalhados pelo Brasil, além de Portugal, Estados Unidos, Angola e República do Congo. Nossa. Um jornalzinho aqui de Venâncio que faz esse trabalho e eu consigo disseminar para todos esses cantos. E está acontecendo a mesma coisa com os artigos do Antigrade também, né? As pessoas estão lendo, a gente, por enquanto, está conseguindo trazer esse pessoal para dentro, para trazer as falas, e as pessoas estão lendo e estão dando feedback. Então, isso está sendo muito gratificante e é motivador para a gente, porque a gente, a gente está conseguindo, em plena pandemia, o nosso ócio criativo está sendo muito bom e está sendo produtivo. A gente não está ganhando dinheiro para fazer isso, não está ganhando nada por enquanto, mas a gente está produzindo um conteúdo necessário e interessante, então isso vale a pena. É um conteúdo que realmente vale para ser colocado num livro mesmo.
Sim, eles já falaram, e colocar pessoas mesmo. ler, tem que botar esses artigos no livro futuramente, ano que vem pensa num Sim. trabalho voltado para essa área. A coluna Biomídia já tem um monte de gente falando para mim, tu tem que escrever um livro com esse material, tem que escrever para não se perder, não se perder. E daí eu estou separando lá por categorias os textos, e futuramente quero... Na verdade, esse ano agora que nós estamos, era o ano que eu queria investir bastante em literatura, em produzir livros, porque eu consegui a estabilidade com o teatro, e agora eu queria me voltar para a questão da escrita, né? Eu tenho 3 livros lançados, mas eu queria voltar para a questão da escrita. E só que como a gente ficou em isolamento, e daí todo o processo econômico ele deu uma freada, disse, não, vamos deixar quando sairmos disso, a gente começa a trabalhar a questão da literatura, porque ela é necessária. Porque hoje em dia eu participo de muitos eventos literários, como o Papelito, que é o personagem do espetáculo, que não tem nada a ver com a questão negra. Mas só que eu vejo muito poucos escritores, praticamente nada de escritores negros, fugindo da região de Porto Alegre. As outras feiras de livros que tem aqui no Rio Grande do Sul não se tem pessoas negras praticamente. O único lugar que me surpreendeu ano passado foi Alegrete, que o Sesc de lá, sempre quando faz as feiras de livro, está levando escritores negros, a arte do banner, que eles fazem trazendo, incluindo pessoas negras. Até elogiei eles bastante por essa iniciativa, coisa que é rara. Aqui no Rio Grande do Sul é muito raro mesmo. Eu não sei quem é que produz a Feira de Alegrete, mas provavelmente deve ter algum negro ali no meio que está disseminando. Ele não é negro, mas ele tem um olhar muito voltado para essa questão da inclusão. Sim. E daí ele faz um trabalho bem bacana assim, nesse sentido. Faz um trabalho muito bacana nesse sentido, e é muito bom quando a gente se enxerga nesse material, porque o Sérgio entra como Papelito, mas quando ele sai, ele é um indiferente no meio da plateia, nesses espaços. Porque as pessoas não conseguem linkar o Sérgio com aquele personagem que estava lá em cima do palco. O que eu estou fazendo diferente com o espetáculo e a Dudu, que desde quando eu saí da Afrocena, eu não estava conseguindo encontrar um espetáculo com uma pauta negra, com uma temática negra. E eu sou daquele que, para mim fazer o personagem, o personagem precisa cair. Eu não posso ver o Sérgio quando eu estou em cena. E ano passado, a convite da biblioteca aqui de Venâncio, que completou o aniversário, para mim fazer uma sketch. Quando eu fiz aquela sketch e eu levei essa mulher negra para dentro, poxa, foi assim, eu pensei, bom, encontrei o personagem, agora preciso fazer o texto. E daí, ano passado, eu passei por 14 municípios, mais de 3.000 pessoas assistiram o espetáculo. É um espetáculo completamente diferente do Papelito. Eu saio do espetáculo, assim, sugado, realmente, porque tu vê crianças chorando, adolescentes chorando, homens chorando com o que o espetáculo traz, com a história que o espetáculo traz, porque eles enxergam a mãe, né? Porque quando é anunciado o espetáculo na cidade, é anunciado que vai vir um ator. E daí, quando eu entro em cena, e eles vejam aquela mulher, começa o sorriso. Eles começam a rir. Quando entra que é uma mulher negra, grande, e eles sabem que é um homem. E daí eles dão aquela risadinha, gurizada dá aquela risadinha. Só que depois vai começando a acontecer um silêncio tão grande que teve lá em São Miguel das Missões, tinha mais de 500 crianças do 6º ano, ensino médio, dentro do espaço. Depois a secretária de Educação veio falar para mim, Sérgio, o que tu fez com essas crianças? Tu sem microfone, porque não era num ginásio, era num salão paroquial, tu sem microfone. Eu podia largar uma agulha aqui dentro que eu ouvia a agulha caindo no chão. Falei, isso é o poder da arte, professora. Quando tu faz com o coração e a tua mensagem tem algo para dizer, as pessoas param para te ouvir. E daí fica aquela coisa muito bacana. Assim, eu mesmo sou muito feliz assim, por trabalhar com arte. Sou muito feliz. Assim, porque é o que eu vou deixar para a comunidade. Porque o Sérgio vai passar. O Sérgio, daqui a alguns anos, seja com 60, 90 ou 100, o Sérgio vai passar. Mas a arte vai ficar. Sim. E deixar essa arte, deixar esses momentos para os meus filhos, para os filhos dos meus filhos ou para outras crianças, sim, cara, isso não tem preço. E é esse que eu sempre procuro falar para as pessoas. Tu precisa deixar algo. Não importa se tu tem um carro na garagem, se tu tem uma conta bancária, isso tu vai guardar e as pessoas depois nem te valorizaram, vão gastar aquele dinheiro e tu passou, vai ser esquecido. Mas no momento que tu procura deixar algo que marque as pessoas, é isso que vai motivar elas a continuar. É isso que vai motivar elas a continuar. Porque o dinheiro acaba um dia, mas o conhecimento e a mensagem que tu repassa,
ela pode ser esquecida por algum momento, mas vai ter um momento que aquilo vai... Poxa, aquilo que eu vi com aquele cara lá no teatro, naquela palestra que ele deu, hoje está fazendo sentido aqui para mim. Então, esses ensinamentos ficam. E é isso que eu me preocupo. Mesmo eu não tendo a academia, eu vejo como... Porque eu sempre digo, todos aqueles que passaram, que vieram antes da gente, os nossos ancestrais, eles não vieram com o intuito de que a gente tivesse tão somente uma foto deles na parede para dizer, esse aqui foi Zumbi dos Palmares, esse aqui foi João Cândido, esse aqui foi Luiz Gama. É importante ter isso. Mas tudo que eles queriam é que a gente aprendesse com o que eles deixaram nas entrelinhas. E quando eu olho para trás e vejo Oliveira Silveira, que com toda essa ausência de tecnologia, conseguiu trazer uma poesia potente e necessária, com todas essas limitações, conseguiu criar lá na década de 70, um 20 de novembro, poxa, como eu, com toda essa tecnologia, com todo esse contato que eu tenho com o mundo aqui, eu estou falando contigo aqui na sala da minha amiga, pô, como eu, com todo esse contato, não vou poder fazer o que eles faziam antes? Luiz Gama fazia jornalismo lá no período da escravidão. Poxa, eu preciso fazer isso. Porque é isso que eles queriam que a gente fizesse. Sim. Que a gente desse continuidade ao trabalho que eles semearam lá atrás, a semente que eles semearam lá atrás. E eu, como Sérgio, eu preciso fazer isso. Eu necessito de fazer isso. Quando eu olho para o meu filho, eu posso, poxa, talvez eu não vou te deixar uma herança econômica. Mas eu tenho certeza que quando perguntarem quem foi teu pai, eles vão falar de arte, eles vão falar de história, eles vão falar de cultura, eles vão falar de mensagem, eles vão falar de resistência. E é isso que eu quero. É essa herança que eu quero deixar para meu filho. Porque eu sempre sonhei em ser pai. E sonhei em ser esse tipo de pai. Talvez porque eu não tivesse tido um pai presente. Meu pai era alcoólatra, saía para trabalhar de manhã e quando voltava bêbado. O único momento que a gente tinha de troca era das 11h30 ao meio-dia, que era quando ele chegava sóbrio ainda em casa do serviço da manhã, da parte da manhã, e eu chegava da escola e a gente tomava chimarrão. Essa era a única troca de pai e filho que eu tinha. E o único momento bacana que eu guardo é quando, depois de uma chuvarada, ele e um amigo meu, a gente saiu para pescar. Então, isso eu guardo do meu pai. Mas tem todo um contexto negativo por trás. E é isso que eu não quero deixar para o meu filho. Porque quando ele olhar para trás e pensou, poxa, eu tive um pai que pensou em deixar algo para mim ser forte lá fora. Eu tive alguém que pensou para mim ser forte lá fora. Cara, eu tenho medo. Se me convidarem para vir tu mora num prédio, e me convidarem para ir e tu me convidar para jantar lá, e eu chegar meia hora e tu não tá, e eu tenho que esperar embaixo, pensa um preto que fica com medo nesse momento. Eu fico tenso. Se eu tiver que esperar minha esposa, ela foi num lugar, eu tenho que esperar, e eu fui no outro, e eu cheguei mais cedo, eu estou esperando perto do carro, eu tenho medo. Só que eu não posso transmitir esse medo para meu filho. Uhum. Eu tenho que mostrar para ele que ele precisa ter coragem, e tem motivo para ter coragem. Só que eu tenho medo da polícia chegar e ela pensar que eu estou querendo roubar aquele carro. Eu tenho medo da polícia chegar e pensar que eu estou querendo invadir aquele prédio que não é o prédio que eu moro. Então, tudo isso me dá medo. Mas, ao mesmo tempo que me dá medo, me fortalece. Da mesma forma que lá no 6º ano, quando a professora que eu mais gostava, a professora de ciência, ela, naquela experiência de plantar feijão, arroz e milho em terras diferentes, eu peguei a terra mais boa, aquela que tudo dá, que é a terra preta. Aquela terra boa mesmo, forte. Só que o meu feijão não nasceu. Porque 2 colegas meus foram fazer bagunça e tiraram o meu grão de feijão do potinho, o meu não nasceu. E quando passaram todo o ciclo, a professora foi lá e tirou a terra e viu que não tinha grão de feijão. Ela julgou que eu não tivesse plantado feijão. E naquela época, a sala de aula tinha 50 alunos. Ah, sim. Cara, aquela professora me humilhou muito na frente. Eu com 12 anos, nunca me esqueço. Ela disse, tu não vai ser ninguém na vida. Tu vai ser um alcoólatra que nem teu pai. Me humilhou. E eu aguentei no outro. Cheguei em casa, não falei para ninguém. Cheguei no quarto e chorei como nunca. E prometi para mim mesmo. Eu não vou ser essa pessoa que ela falou. Eu não vou ser essa pessoa que ela falou. Eu vou ser diferente. E sempre quando eu penso em cair, que eu penso em desistir, eu lembro daquele momento.
porque aquele momento me fortalece. E eu tenho certeza, com todas as matérias que já saíram em RBS, a revista Raça, os jornais aqui da região, chegam até ela. E eu sei que isso dói quando ela lê. Isso me fortalece também. Porque eu não briguei, eu não bati de frente, mas eu mostrei que eu era capaz de fazer diferente de tudo que ela disse. Ela fez uma premonição que eu não seria ninguém. Mas eu quero mostrar para os meus filhos que é possível ser alguém, sim. Apesar de todo o racismo, apesar de todo o preconceito, apesar de todo esse apartheid que a gente vive nos dias de hoje, a gente precisa resistir. E o principal, ser resiliente. Porque a gente apanha, a gente chora, mas a gente precisa se autocurar para resistir, senão a gente não consegue. Então, isso me faz eu acordar todo dia e pensar, poxa, hoje talvez eu não vou conseguir ganhar o dinheiro, mas hoje eu preciso fazer alguma coisa para que fique essa semente plantada, para que lá na frente, quando meu filho se sentir fraco como eu, ou se sentir com medo como eu, ele vai ter e olhar, poxa, não, o pai falou isso nesse texto aqui, ó, e eu preciso pensar nisso. Assim como eu faço com o Luiz Gama, assim como eu faço com o Oliveira Silveira, quando eu preciso resistir, preciso de inspiração, eu leio esses textos. Porque é isso que eles querem que a gente faça. E é isso que a gente quer, que aqueles que virão depois da gente, de mim, de ti, eles tenham essa mensagem. Que eles precisam dar continuidade. Porque eu e tu, os nossos filhos, nós não vamos ver o racismo acabar. Nós não vamos ver a intolerância acabar. Mas nós precisamos ser os agricultores que vão plantar essa semente na terra, para que ela germine e lá na frente ela dê o fruto. Isso é importante. Então é chorar, sofrer, se curar e resistir. Verdade. O que eu vou falar depois de uma coisa dessa, de uma aula dessa? Né? Coisa mais linda, me emocionei com a tua fala. É que eu fico... manteiga, né? Eu sou uma manteiga, eu não faço, mas eu fiquei muito emocionada com a tua fala. E eu queria pedir que tu recitasse um poema. Tem algum poema aí que tu saiba de cor aí para recitar pra gente? Bom, como a gente está falando dessa situação de racismo e a gente está no Rio Grande do Sul, e o racismo aqui no Rio Grande do Sul ele é tão potente que ele faz com que as pessoas que não são do Rio Grande do Sul acreditem que aqui no Rio Grande do Sul não tem negros. Tanto que muitas pessoas perguntam, pô, eu nem sabia que no Rio Grande do Sul tem negro, eu nem sabia. O hino do Rio Grande do Sul, ele é um hino que dói muito. E em 2017 eu fiz uma versão do hino, uma versão afro do hino. E uma amiga minha, ela canta em vários eventos que já teve em Porto Alegre, eventos oficiais, ela já cantou essa versão do hino. E essa versão, ela tá no espetáculo. No espetáculo a Dudu, eu faço uma cena onde eu hasteio a bandeira do Rio Grande do Sul de cabeça para baixo, e tem todo um contexto bem crítico, assim. E eu vou fazer essa versão do hino, e depois eu vou fazer, como a gente está finalizando julho, que é o mês da mulher, mês passado foi o mês da mulher, agora a gente está em agosto, depois eu vou fazer uma pensado para a mulher negra, que esse é o mês dela. Então vamos começar com a versão do hino. Fica à vontade. Sou uma negra vencedora, lutando por dignidade. Sou do 20 de novembro, ele me deu a liberdade. Setembro foi a derrota dessa injusta guerra. Arrancaram sangue negro, manchando a toda a terra, manchando a toda a terra. Mataram os lanceiros, manchando a toda a terra. Como estariam as 7 escravas naquela noite derradeira? O povo negro tem virtudes e a revolução foi traiçoeira. Mataram os lanceiros, manchando toda a terra.
Arrancarão sangue negro, manchando a toda a terra, manchando a toda a terra, mataram os lanceiros, manchando a toda a terra. Já briguei, negrejei, luto com dor, luto com todo amor. O meu povo, minha raça, e no combate vencemos qualquer desgraça. Esse povo é meu, povo negro que já sofreu, mas no caminho das pedras se fortaleceu. Eu sou uma preta de respeito. Eu sou uma preta que tem peito para enfrentar o dia a dia desse teu racismo a se manifestar. Larga desse conceito, porque o meu respeito não vai te tolerar. Eu não sou uma preta de alma branca. Tenho alma negrejada para representar. Tenho a tradição da negritude, é ancestralidade a me guiar. Já me fizeram de otária, na escola e no trabalho. Até minha história tentaram recriar. Minha história é africana. Sou filha dessa terra. Não quero ser objeto de estudo para universitários brancos, enquanto jovens negros estão morrendo pelas mãos da polícia. Sou mulher negra e tenho uma história. E você precisa respeitar. Essa negra mãe não desanima. Negra mulher, negra menina, guerreira Candace, subiu na vida. É bravura que me fascina. Negra da cor mãe África, que leva o amor estampado na face. Eu sou mulher de 1000 orações, negra que supera em todas as estações, tombando e vencendo as situações. Coisa mais linda, minhas palmas para ti. Muito obrigado, muito obrigado. Coisa mais linda. Parabéns. Muito obrigado. Trajetória muito bonita. Obrigada por ter compartilhado um pouquinho da tua caminhada aqui com a gente. Obrigada por nos representar por aí, o interior do Rio Grande do Sul, mas por aí, Brasil afora, né? Brasil afora. Obrigada por estar aqui presente, por ter aceitado o nosso convite aqui do Arte Suburbana. Estou muito feliz com a tua presença, gostei muito da fala. Eu que agradeço muito de coração, porque eu sempre digo, o regime escravocrata, ele nos separou, mas a internet está tendo o poder de nos conectar, de nos aproximar. Hoje a gente tem contato com pessoas negras, com o nosso povo negro, de diferentes regiões do Brasil e do mundo. E mesmo sendo através das redes sociais, é um encontro com muito axé, muita energia e reverbera, porque a gente se vê no olhar do outro. Tu tá aí, mas ao mesmo tempo tu tá aqui, porque o negro, onde quer que ele esteja, ele vai ser o negro aqui do Rio Grande do Sul, vai ser o mesmo negro lá da Bahia, do Rio de Janeiro, de São Paulo. Porque ser negro é ser único, indiferentemente do lugar. Por isso, quando um negro cai ao chão pela mão da polícia, ou por todo esse racismo estrutural, o negro que é assassinado lá no Rio de Janeiro, ele morre aqui dentro também. Porque nós somos assim. Verdade. É aquela filosofia africana, Ubuntu. Eu sou o que sou, porque somos todos. É verdade, tem razão. Muito obrigada, Sérgio. Eu que agradeço. Obrigada mesmo. Obrigada a todos vocês que ficaram até aqui, no finalzinho da nossa entrevista. Quem ainda não curtiu o vídeo, vai lá, dá o seu like, aproveita, já se inscreve no canal, se não for inscrito. E toda terça-feira estamos aqui, às 6 horas da tarde, recebendo sempre atrações maravilhosas, assim como o Sérgio. Muito obrigada pela participação de vocês. Um beijão, um abração. Até o próximo Arte Suburbana.